Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microminds. E no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Eletrônica Digital. E hoje vamos abranger o tópico de teoremas booleanos, muito importante para nós entendermos as propriedades matemáticas da eletrônica digital, dos circuitos digitais, para a gente então conseguir desenvolver projetos com portas lógicas, desenvolver projetos digitais. Então, a aula de hoje vai abranger diversos conceitos novos, matemáticos muito importantes. Então, peço que tenham bastante atenção e, se possível, revejam e façam exercícios para deixar bem fixado. Então, vamos direto para a aula. Então, a aula de hoje vai falar sobre teoremas booleanos e a gente já começa aqui de cara com algumas propriedades. O que acontece? A primeira propriedade que a gente tem é uma porta end em que a gente não conhece uma das entradas, mas a outra entrada é zero, a nossa saída é zero. Por quê? Porque se uma entrada é falsa, não tem como a porta end ter uma saída verdadeira, então vai ser zero. Agora, se uma das entradas é verdadeira e a gente não conhece a outra entrada, a minha saída vai ser a própria entrada. Por quê? Se esse x for zero, minha saída vai ser zero, porque uma das entradas é falsa. Agora, se aqui for um, a minha saída vai ser um. Então, o que implica é uma operação AND de um com o desconhecido dá o próprio desconhecido. Uma operação AND com o desconhecido com o zero dá o próprio zero. O que acontece se eu curto-circuitar? Eu vou ter entrada X e entrada X. E minha saída vai ser X. Por quê? Se eu estou entrando com 1 nas duas portas, na porta AND, vai sair o quê? 1. Se eu estou botando zero nas duas entradas, vai sair o quê? Zero, porque zero é zero, a saída é zero. 1 é 1, a saída é 1. Então, uma operação de multiplicação entre duas entradas vai resultar na própria entrada. E o que acontece se eu tiver um NOT? Um NOT, eu vou ter minha saída sempre em zero. Por quê? Porque uma sempre vai ser o inverso da outra. Eu nunca vou ter valores iguais. Então, eu nunca vou ter um e um nas duas entradas. Então, sempre vai ser zero. Nunca vai ter um. É uma porta AND. E a gente tem aqui a quinta propriedade da porta OR. A porta U é x mais zero vai ser x. Por quê? Porque basta x ser verdadeiro, que eu vou ter 1. Se for zero, ele vai ter zero. Então, é o próprio valor de x que vai determinar qual vai ser o valor da saída. Já se tiver a entrada 1, quem vai determinar a saída da porta OR é a entrada de nível lógico alto, e não o x. Independe qual o valor de x. Para mim, tanto faz, porque vai sempre sair um que você já tem uma entrada verdadeira. Quando elas estão curto-circuitadas, a saída vai ser o próprio x. Porque a gente vai ter 1 ou 1 vai ser 1, 0 ou 0 vai ser 0. E se a gente tiver x mais x barrado, a gente vai ter 1, porque a gente vai ter sempre pelo menos uma entrada verdadeira. Se x for 0, x barrado vai ser 1, então minha saída vai ser 1. Se x for 1, x barrado vai ser 0, então minha saída vai ser 1, porque é uma lógica ou. Então a gente tem essas propriedades aqui, muito importantes para o desenvolvimento de circuitos digitais e simplificação de circuitos. Outras propriedades aritméticas que nós temos são as seguintes. Uma operação matemática tanto faz a ordem, como a gente vê aqui, tanto faz a ordem com que eu estou descrevendo aqui, x ou y ou x, tanto faz. A multiplicação é a mesma coisa, uma porta AND, tanto faz qual é o sentido da porta. E a gente também tem os parênteses dão precedência. A gente tem aqui x mais y mais z é a mesma coisa que x mais y mais z, que é a mesma coisa que x mais y mais z. E quando a gente tem a parêntese na multiplicação, a mesma coisa. Como a gente viu na aula passada, a questão de precedência é muito importante. Recomendação de sempre usar parênteses ao querer indicar qual é a precedência da nossa operação. E a gente tem a distributiva. X, y mais z, a gente pode fazer essa distributiva aqui. Aí fica x, y mais xz. E quando a gente tem w mais x, y mais z, a gente consegue fazer a distributiva. A gente tem wy mais xy e depois wz mais xz. Então, a gente consegue também ter propriedades de distributiva. E aqui começa a ficar um pouco confuso, provavelmente. X mais x e y vai dar x. Por quê? Porque aqui eu tenho uma porta end.
independente do valor que está aqui, o que vai me garantir vai ser essa saída. Por quê? Se eu simplificar, eu vou ter um mais y. O que acontece aqui? É a mesma coisa isso aqui. Isso aqui é uma porta AND, isso aqui é uma porta OR. Essa porta OR independe dessa entrada y, ele vai me resultar em 1. Então isso aqui vai me resultar em x vezes 1. Uma porta AND, o que vai me determinar o valor da saída é o próprio x. Então a gente consegue simplificar. Daqui, a gente consegue passar para o lado esquerdo. Então a gente pode utilizar a propriedade 13A para chegar na propriedade 14. E a 15A? A gente tem x mais x barrado, y é igual a x mais y. Por quê? Aqui eu vou ter uma porta OR em que eu vou ter uma entrada x e uma entrada vai ser saída de uma AND, em que o x vai ser invertido. Então, vai acontecer que pelas propriedades que a gente viu, que a gente vai chegar nesse resultado aqui, x mais y. A gente vai ter basicamente uma porta OR aqui e uma porta AND com o x barrado e o y. Aqui a gente tem o x, e aqui o y e a saída. Aí o que vai acontecer? Se aqui for 1, aqui vai ser 0. Aí aqui entra 1 e aqui a gente tem y. Y é 0, sai o quê? A operação AND. Então a gente vem aqui em cima, vai sair 0. E aqui vai sair 1. E aqui, se a gente fizer, se aqui for 0, aqui vai sair 1. E aqui vai sair y. Então aqui vai sair, vai depender do valor de y. Uma porta AND. Vai depender do valor de y. Então no final, vai ser x mais y. E o contrário é a mesma coisa. Se for x barrado mais x, y vai ser x barrado mais y. Então são essas propriedades que a gente tem que ter para fazer algumas simplificações de alguns circuitos. E agora, vamos utilizar exatamente isso, essa propriedade distributiva, simplificação, para poder simplificar uma expressão booleana. Vamos fazer aqui um exemplo em que a gente tem a nossa saída, ela vai ser a b barrado d mais a b barrado d barrado. Quais são os termos que a gente tem em comum nessa soma? A gente tem AB barrado, AB barrado. A gente pode fazer o seguinte, deixar o AB barrado em evidência, aí vai ficar D mais D barrado. O que acontece se eu tenho uma porta OU com uma inversora aqui no sinal do D? Se aqui for 0, aqui vai sair 1, vai sair 1. Se aqui for 1, aqui vai ser 0, aqui vai sair sempre 1. Então, o que acontece se eu fizer uma soma? Aqui vai ser 1. Então, meu y no final vai ser AB barrado. Então, essa é a simplificação. Percebam só, eu não precisava de 3 entradas. Basicamente, 2 entradas e uma porta lógica só. Uma porta AND e uma porta NOT. Então, a gente simplifica o nosso circuito. Então, essas propriedades são muito importantes para a simplificação de circuitos digitais. O próximo tópico também envolvendo a simplificação são outras propriedades. Esses aqui são o teorema de De Morgan. E o teorema de De Morgan diz o seguinte: uma porta NAND, uma porta NOR, na verdade, ela pode ser transcrita por uma porta AND em que suas entradas são invertidas. Basicamente, está desenhado aqui abaixo, que eu vou desenhar para vocês. Aqui do lado, uma porta NOR pode ser desenhado com uma porta AND com inversores na sua entrada, são equivalentes. E o que que diz aqui também? Que uma porta NAND é equivalente a uma porta OR com inversor na entrada.
Então, a gente consegue ver essa equivalência. A equivalência é muito importante para a simplificação de circuitos. Vamos ver um exemplo antes de chegar no tópico abaixo? A gente tem a seguinte expressão: Z é igual a barrado mais B e B ou D barrado. E eu quero simplificar isso aqui invertendo, deixando as entradas agrupadas em portas end. Então, o que que eu posso fazer? Bom, esse grupo aqui é como se fosse uma porta X, aqui uma porta Y. Percebam que é uma porta NAND. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso transcrever para X barrado mais Y barrado. Concordam comigo? Mas o que que são esses? O que que é X e o que que é Y? É o que está ali. X e Y. X ele é A barrado mais B mais B aqui barrado, B mais D barrado. Isso aqui vai ser o quê? A gente vai. A barrado é uma porta NOR, né? A gente pode transcrever isso aqui. Isso aqui é como se fosse meu X mais meu Y barrado, que é a mesma coisa que X e Y barrado, barrado. A gente tem que lembrar daquela propriedade aqui em cima, ó. A gente inverte. O que que é meu X? Meu X é meu A barrado. Então vai ficar meu A barrado, vai ficar A barrado, barrado, e Y, Y na verdade é meu B, B barrado. Mas aqui é a mesma coisa, B barrado, e, esqueci de botar a barra aqui em cima, e D barrado, barrado. Quando eu tenho um sinal D, eu passo por uma note, depois eu passo por uma outra note, o que que eu tenho? Aqui eu tenho D barrado, e aqui eu tenho D barrado, barrado. D barrado, barrado nada mais é do que o próprio D. Então, o que acontece aqui, que é o nosso Z, vai ser A AND B barrado ou B barrado D. Percebam, bem mais simplificado. A gente também pode colocar da seguinte forma: B barrado AND A mais D. Então, a gente saiu desse circuito aqui, à esquerda, grande, né? Com um conjunto de uma NOT, uma porta OR, mais uma porta OR, mais uma AND, mais uma NOT aqui em cima, para simplesmente duas ANDs, uma OR e duas NOTs. Ou uma NOT, uma AND e duas OR. Vemos aqui a simplificação utilizando todos os teoremas. O teorema que a gente utilizou de isolando, né, da distributiva, e também o De Morgan, para ver como a gente consegue simplificar os circuitos digitais. É um pouco difícil de entender de início, mas se você tiver uma dificuldade muito grande, você pode utilizar o recurso da tabela verdade e destrinchando a tabela verdade, um valor por valor, e verificar que esses teoremas eles batem. De início, é bom sempre pegar essas propriedades e ir testando elas, para você realmente entender como que elas funcionam. Realmente é um conhecimento um pouco diferente da matemática que a gente conhece, mas a gente percebe que se a gente fizer a prova real, realmente bate. E isso simplifica bastante nossos circuitos digitais. Seguindo aqui, a gente tem, como eu havia dito, o teorema de De Morgan, ele mostra a simplificação, a equivalência dos nossos circuitos. Esse circuito aqui é equivalente a esse e vice-versa. A gente tem aqui a porta NOR, ela é composta por uma porta AND com as suas entradas invertidas, como a gente pode ver aqui. É uma forma de escrever utilizando bolinha, né? Ou então o próprio inversor. Então a gente tem aqui essa correspondência. E o contrário também, formar uma porta NAND é basicamente uma porta OR com as suas entradas invertidas. A gente pode ver aqui também. Tá certo? Então aqui é a representação física. E aqui também outras representações equivalentes
dos nossos circuitos. A nossa porta NOT, ela pode ser representada por uma porta NAND. Aqui a gente tem a nossa universalidade das portas NAND. Elas são universais. O que acontece? A partir de uma porta NAND, eu posso criar todas as portas, até mesmo a porta OR, porta NOR. O céu é o limite com a porta NAND. Até mesmo a porta NOR também é possível fazer a mesma coisa. Por exemplo, aqui, se eu pegar e curto-circuitar a minha porta NAND nas minhas entradas, eu vou ter uma inversora. Por quê? Porque aqui vai entrar 0 e 0. 0 e 0 daria o quê? 0 na minha porta end. Aqui vai sair 1. E aqui 1 e 1 sairia 1 na minha porta end, vai ser o quê? 0. Então estou invertendo. 0 e 1 vai sair o quê? 1 e 0. Vai inverter. Então é um inversor. E aqui eu consigo fazer um AB. O que acontece? Eu estou fazendo duas NANDs. Essa primeira NAND ela está invertendo. E depois eu estou colocando aqui um inversor. Eu estou curto-circuitando. Aqui eu estou botando uma NOT. E vocês sabem que quando eu estou invertendo algo que já está invertido, eu estou voltando para o sinal original. Então eu estou construindo uma porta NOT. E aqui a gente tem aqui uma porta NOT, uma porta NOT. Então a gente tem um inversor aqui, tendo A barrado e B barrado. Barrado de novo. Então a gente está criando uma porta NAND com inversores na entrada. Se a gente fizer De Morgan, a gente sabe que a gente tem A, B barrado, dá para a gente A barrado mais B barrado. Só que isso aqui, a gente tem as entradas barradas. Então, o que que vai acontecer? A gente vai ter A barrado, barrado, B barrado, barrado, que é A mais B. Então, a gente tem o Teorema de De Morgan aplicado a, informando aqui nossa porta OR. Por que é interessante saber isso? É, a gente vai ver depois, não no curso de eletrônica digital, mas cursos de microeletrônica, por exemplo, para a confecção de circuitos digitais, a critério do nível de silício, é mais simples desenvolver portas de NAND do que portas OR, portas NOR, portas XOR, que a gente viu lá no início. Justamente tem uma explicação por dentro disso, do nível de semicondutores, que é mais fácil você produzir uma porta NAND do que produzir uma porta OR diretamente. É mais fácil você produzir uma porta OR a partir de portas NAND e assim sucessivamente. Então é muito importante isso aqui. Isso aqui não é simplesmente mostrar que é possível, não serve para nada, mas na verdade tem sim. E ainda mais quando você está no seu laboratório e você não possui as portas. Você pode construir suas portas a partir de uma porta básica, uma porta NAND ou uma porta NOR. E logo mais, falando justamente da porta NOR, a gente tem justamente aqui as propriedades. A gente consegue fazer um inversor com a nossa entrada curto-circuitada. A gente consegue fazer uma OR usando um inversor aqui, um inversor. Aqui tem dois inversores, então a gente consegue fazer uma AND. A gente consegue fazer todos os tipos de porta. Aqui a gente chegou numa AND, de uma AND, a gente pode colocar mais um inversor, chegar numa NAND, e a partir de várias portas NOR, a gente pode chegar em várias portas NAND e em vários outros tipos de porta. A gente tem a universalidade também das portas NOR. Versalidade das portas NOR. Então, realmente, é de grande valia quando a gente está desenvolvendo circuitos, até mesmo em laboratórios, quando a gente não tem todos os recursos, a gente pode utilizar desses artifícios. E aqui, a gente tem aqui algumas equivalências nos circuitos, um resumão, até mesmo a critério de esquemático, né? A gente tem essa parte aqui, né? Simbologia, uma bolinha atrás e na frente. Normalmente observa-se mais esta simbologia, tá? Vocês vão ver nos livros em circuitos que é mais observado esse tipo de simbologia. A equivalência da porta NOR para uma porta NAND, justamente pelo teorema de De Morgan. A NAND para a porta OR com entradas invertidas. A porta OR para NAND com entradas invertidas.
AND para a entrada NOR com entradas invertidas. Então, a gente tem a correspondência justamente pela questão da universalidade. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Nós vimos, então, sobre teoremas booleanos muito importantes, todas aquelas propriedades e os teoremas de Morgan, que são muito importantes para a construção de circuitos combinacionais, circuitos lógicos e sua simplificação. A gente viu um exemplo como a gente consegue simplificar um circuito massivamente, somente por colocarmos lá as propriedades, a gente consegue simplificar a quantidade imensa de portas e também a universalidade das portas NAND e das portas NOR, que a gente consegue, a partir delas, construir qualquer tipo de porta. Na próxima aula, nós vamos começar a ver os circuitos lógicos combinacionais, começar a ver enunciados e, a partir disso, construir circuitos lógicos de início. Vamos fazer circuitos lógicos que vão ser grandes e depois a gente vai ver pegar a partir da tabela verdade e simplificar o circuito utilizando as propriedades que vimos na aula de hoje. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Peço que se inscrevam no canal, deixem joinha de vocês. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e nos vemos no próximo vídeo.